você não fosse evangélico, só de nascer no Brasil, você já teria ouvido falar de Jesus. Em filmes, ou então pelos católicos, até mesmo pelos evangélicos. E se você observar o nosso Cristo, ele estava sempre ali trabalhando para o reino. Toda vez que nós vemos Jesus Cristo, ele está curando alguém, ele está ensinando nas sinagogas, expulsando demônios, curando enfermidade. Só que sempre havia também uma multidão que acompanhava o nosso mestre. Por quê? Acompanhava por causa dos sinais que ele fazia, por causa das curas, por causa dessas coisas. Só que, nós, olhando no decorrer desse texto, nós vemos que algo diferente desperta ali no nosso Cristo. Quando ele olha para a multidão, ele sente o que? Ele sente compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é você tomar a dor do outro. É você ter compaixão, você ver as pessoas por causa das dificuldades que elas passavam. E algo que faz entender também que Jesus ele sente compaixão, porque no fundo ele sabia que não dava para salvar todo mundo. A obra de Deus, a intenção do nosso Cristo, do nosso Deus, era salvar a todos, mas não dava para salvar todo mundo. Então Jesus ele olha para os discípulos e fala para eles: veja, a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Se nós olharmos nos dias de hoje, eu procurei minhas estatísticas de religiões do mundo, nós vemos que de 100% no globo terrestre, há pelo menos 22% que são muçulmanos, 33% são cristãos. Parece até ser um número bom, mas eu vou explicar sobre esses cristãos. 14% hindu, 12% são sem religiões, 16% são outras religiões. Só que dos 33% que são cristãos, 22% deles são católicos. E outros são testemunhos de Jeová, são adventistas dos sétimos dias. Então sobram 11% de cristãos, de evangélicos, como eu, como você. Só tem 11%. Então isso está a entender que mais ou menos 89% precisa ser o que? Alcançado com o Evangelho de Cristo. Só que a preocupação maior não é essa. Não é porque se os 11% fossem evangélicos mesmo, tivesse amor pelas pessoas, tivesse compaixão como o nosso Cristo teve, com certeza o quadro seria totalmente diferente. E o perigo que nós conseguimos identificar na igreja é que há pelo menos 3 tipos de evangélicos. O primeiro é aquele que é praticante, ele tem ministério e é cheio do Espírito Santo. O segundo que nós encontramos dentro da igreja, ele é praticante, alguns têm até ministério, mas não possuem nada do Espírito Santo. E o terceiro, ele é praticante, ele vem até os cultos, mas ele não quer nenhuma responsabilidade com Jesus. Ele não quer nenhuma responsabilidade. E qual que é a importância de você ser cheio do Espírito Santo? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos. Atos no capítulo 1. Vamos ver. No capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando nós olhamos no começo aqui mas recebereis virtude. O que é virtude? Virtude é poder. Quando nós olhamos para o início do capítulo de Atos, na história, Jesus ele dá uma instrução para os discípulos assim: não saia de Jerusalém sem antes vocês receberem o Espírito Santo, a qual eu já tinha prometido. Então os discípulos eles já tinham a palavra de Deus, ou seja, eles já tinham vivido com Jesus, já tinham andado com Jesus, já tinham visto todas as coisas, as maravilhas que Jesus já tinha feito. Foi uma escola, não é uma escola como eu e você está participando, é uma escola real, teve contato com
Então eles eram testemunhas verdadeiras de Cristo. Mas algo eles tinham medo. Eles não tinham coragem de sair de Jerusalém. E também havia uma ordem de Cristo para que não saíssem de Jerusalém enquanto não recebessem o Espírito Santo. Então aí nós vemos que então, Deus ele libera o Espírito Santo numa reunião deles com 120, não é isso? Eles estavam reunidos no dia do Pentecostes e são batizados com o Espírito Santo. Na primeira pregação de Pedro, nós vemos que Pedro ganhou 3.000 almas. 3.000 almas ele levou para Cristo. E não foi na força da carne. Dá para entender então que o poder que o Espírito Santo deu para ele foi algo sobrenatural, porque Deus deu para ele ousadia, Deus deu para eles coragem, Deus deu para eles fé, deu para eles força, tirou o medo deles. Então é isso que nós precisamos nos nossos dias, no nome de Jesus, é perder o nosso medo, perder no nome de Jesus, é o medo de vir ministrar a palavra de Deus, perder o medo de falar com o pecador. E outras coisas que o Espírito Santo também nos propõe é ter compaixão também das pessoas. Sem o Espírito Santo é impossível você falar de Jesus para alguém. Sem o Espírito Santo é impossível você ter autoridade para dizer para o pecador que Jesus Cristo ama ele. Sem o Espírito Santo é impossível você orar por um enfermo. Sem o Espírito Santo nós não temos força, não temos capacidade para vencer o mínimo pecado. Então a importância do Espírito Santo na nossa vida é o que nos mantém de pé. E como buscar isso? É pedir com fé, perseverar em oração, confiar na promessa de Deus e manter também uma vida de obediência. É assim que o Espírito Santo vai nos usar. Amém. E qual que é o perigo de não possuir o Espírito Santo? Abre comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 2. Coríntios capítulo 2, no versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui já dá para entender que não dá para a gente ser natural, não dá para a gente ser frio dentro da igreja, não dá para a gente ser sossegado. Nós temos que ter esse poder do Espírito Santo. Por que o Evangelho hoje ele é tão pisado, tão judiado, ele é tão, assim, às vezes se torna até vergonhoso na vida de algumas pessoas que nós olhamos? É falta do Espírito Santo. As pessoas não conseguem discernir que estão sendo enganadas. Heresias são pregadas nos púlpitos das igrejas e as pessoas não conseguem perceber. Esses dias eu recebi uma foto no Facebook e eu salvei no meu telefone. E lá havia um bispo entrando dentro da igreja com um carro novo, e ali um carro zero, mano. E ali ele estava falando assim: quem tocar neste carro vai receber uma unção de comprar carro novo. Então, o que será que está faltando naquela igreja ali? Está faltando Espírito Santo, está faltando discernimento. Será que ninguém percebe que estão todos indo para o mesmo lugar? A falta do Espírito Santo vai levar as pessoas ao engano, leva as pessoas também ao inferno. O perigo de você andar sem o Espírito Santo, pregar também sem o Espírito Santo, é que você está comprometendo a vida das pessoas. E não é a vida aqui na terra, é a vida eterna. Uma vez que você engana o pecador, ensina ele errado, ensina ele a andar nos caminhos errados, você está comprometendo a alma dele, a eternidade dele. Você já imaginou por uma besteira que você falar, por você não possuir o Espírito Santo, por você desviar o caminho de alguém, mandar alguém para o inferno, deixar alguém desviar, ou seja, não ter amor mais pelos evangélicos, não gostar mais de quando você abre a boca, por falta do Espírito Santo, falamos besteira, por falta do Espírito Santo, nós aborrecemos as pessoas. Então, essa a importância do Espírito Santo então, nas nossas vidas, é que ele nos torna reto, ele torna a palavra da nossa boca, Amém. Ele nos ajuda, nos mantém Deus. Amém? E qual é o perigo de você não querer um compromisso com Deus, um compromisso na igreja? Abra comigo em Apocalipse 3.
Apocalipse 3, versículo 15 do versículo 16. Diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Este é o perigo de você não querer nenhum compromisso com Deus. Você vem à casa de Deus, entra na casa de Deus, mas não quer ministério, não quer ajudar na obra, não quer falar de Jesus para ninguém. Eu só quero ver os cultos, assistir os cultos. O perigo é que esse vomitar-te-ei o próprio Deus ele rejeitando. Parece que tem uma coisa nojenta que dá a palavra de Deus aqui, mas é Deus rejeitando essa pessoa. Deus rejeita quem não quer compromisso com ele. Deus rejeita, mas é bonitinho, tá lindo ele vir na casa de Deus, mas se ele não quiser fazer nada para Deus, a própria palavra diz: vomitar-te-ei. Esse é o perigo, então, da gente não consumir o Espírito Santo. Eu queria que os irmãos abrissem e voltassem para Mateus. Nessa palavra, irmãos, foi mais ainda por causa desse último versículo, que quando Cristo ele olha para os discípulos, ele fala assim: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande e poucos são os ceifeiros. Quando Cristo ele dá essa instrução para os seus discípulos, ele também dá uma ordem para os seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que esse versículo está querendo dizer? Rogai é orai. Orai é o dono da seara. O dono da seara é o nosso Deus. Que mandai quem? Mandai ceifeiros, mandai trabalhadores, mandai pessoas que queiram compromisso com o Evangelho, que queiram divulgar a palavra e de pregar de todo mundo pregar o Evangelho. Nós vemos tudo isso na palavra de Deus. Então, rogai para que Deus mande ceifeiros. E eu creio no nome de Jesus nessa noite que todos vocês aqui são chamados de ceifeiros de Deus. Amém. Em nome de Jesus. E assim, pastor, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos chegar aqui à frente, então. Vamos orar a Deus.